Vamos começar a correção da lista de exercício que contempla a ação de energia. Temos ali 10 exercícios elencados para vocês, que faremos a correção de um por um para ajudar você aí no seu desenvolvimento. Na questão de número 1, diz assim: com base na figura a seguir, calcule a menor velocidade com que o corpo deve passar pelo ponto A para ser capaz de atingir o ponto B. O que acontece? Ele vai passar com uma velocidade aqui nesse ponto A, que justamente quem ele quer saber. Você não sabe. Mas essa velocidade que ele passa aqui no ponto A, junto com a energia potencial que ele tem nesse ponto, vai ser capaz de o impulsionar a chegar até o ponto B. Mas ele só quer chegar, ele não quer passar. Então, se ele só quer chegar, quando ele chegar no ponto B, ele não pode ter velocidade. Porque se ele tiver velocidade, ele vai passar do ponto B. O texto quer que ele simplesmente chegue. Ok? Então, nós vamos dar uma energia só para ele chegar ao ponto B. E se é só para ele chegar, a velocidade com que ele vai ter lá no ponto B é zero, para que ele não possa passar do ponto B. O texto, no decorrer, ele botou uma palavra muito importante. Ele falou assim, ó, despreze o atrito. E toda vez que você despreza as forças dissipativas, significa que o seu sistema existe uma coisa chamada de conservação da energia. Por que eu posso garantir que aqui houve a conservação da energia? Porque no texto disse que não tem atrito. O texto disse para você desprezar o atrito. E toda vez que não existe atrito, ou seja, não existe forças dissipativas, existe então a conservação da energia. E toda vez que existe conservação da energia, matematicamente nós podemos dizer que a energia mecânica que o objeto tem em um ponto, que eu vou chamar de ponto A, é igual à energia mecânica que ele tem em outro ponto, que eu vou chamar de ponto B. Então, eu posso dizer que se no sistema houve conservação da energia, a energia mecânica que ele tem aqui, ó, no ponto A, tem que ser igual à energia mecânica que ele tem aqui, ó, no ponto B. Agora a questão é, quais são as energias que ele pode ter no ponto A? Né? A energia mecânica dele no ponto A pode ser cinética, pode ser potencial e também pode ser elástica. Ele pode ter as três nesse ponto. Poder ter é uma coisa, ter é outra. Então, eu sei que ele pode ter as três, mas vamos ver quais existem no ponto A realmente. No ponto A, ele tem uma altura com relação ao solo. Se ele tem altura, é porque a energia potencial existe. No ponto A, ele vai passar com uma velocidade. Logo, se tem velocidade, é porque a energia cinética também existe. Mas no ponto A, não tem nenhuma figura mostrando que tem uma mola ou qualquer coisa que se comporte como mola. Então, se não tem uma mola ou qualquer coisa que se comporte como mola, no ponto A não existe a energia elástica. Então, no ponto A, para a energia mecânica, quais são as energias que tem? Cinética e potencial do ponto A. Então, nós podemos dizer que a energia mecânica do ponto A é a soma da energia cinética mais a energia potencial. E no ponto B, quais são as energias que podem existir lá, que compõem a energia mecânica? No ponto B, pode ter cinética, pode ter potencial e também pode ter elástica. Poder ter é uma coisa, ter é outra diferente. Quando eu olho para o ponto B, para saber quais realmente existem lá no ponto B, eu percebo que ele tem altura. Então, se ele tem altura, então a energia potencial dele existe, que é o EP. No ponto B, nós havíamos dito que ele deve chegar lá com a velocidade zero, para que ele não passe do ponto B, fique parado no ponto B. Logo, se ele não vai ter velocidade, a energia cinética dele está zerada. No ponto B, não tem a figura desenhada de uma mola ou de qualquer outra coisa que se comporte como mola. Então, no ponto B, não existe a energia elástica. Então, no ponto B, só tem que tipo de energia? No ponto B, energia potencial gravitacional.
Então, a energia mecânica do ponto B só é energia potencial gravitacional. Então, devido à conservação da energia, o que sobrou para a gente? Que a energia mecânica do ponto A nada mais é do que a soma da energia cinética mais a energia potencial do ponto A. Mas lá, no ponto B, a energia mecânica dele nada mais é do que a energia potencial gravitacional do ponto B. Agora que você sabe qual foi o comportamento das energias, nós vamos agora só substituir a equação pelas fórmulas que nós conhecemos de energia. A energia cinética está aqui para você, ó. Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado e o resultado dividido por 2. Da fórmula está mais. A energia potencial gravitacional do ponto A é a massa vezes a gravidade vezes a altura que ele tem do ponto A. Logo, tem uma igualdade, ó, e do lado de lá tem energia potencial gravitacional, que vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura que ele tem do ponto B. Com essa expressão montada, você consegue perceber que tem massa em todos os termos dessa igualdade. Já que tem a massa em todos os termos, nós podemos simplificar. O que sobra? Sobra que a velocidade do ponto A ao quadrado, dividido por 2, mais a gravidade vezes a altura do ponto A, vai ser igual a gravidade vezes a altura que tem no ponto B. Nesse caso, a velocidade com que ele passa no ponto A é quem nós queremos saber, mas não sabemos. Mas a gravidade, o texto pediu que adotasse o valor 10. E a altura que nós temos no ponto A, aqui na figura, tem 8. Então, 8 metros está aqui. Do lado de lá, a gravidade vale 10. E a altura que tem aqui do ponto B é 13. Continuando as nossas contas, a velocidade que eu quero encontrar ao quadrado dividido por 2, mais 10 vezes 8 é 80. Do lado de lá ficou 10 vezes 13, 130. Continuando, eu vou deixar letras de um lado e passar números para o outro. Então ficou velocidade ao quadrado sobre 2, sendo igual. Esse 80 que está positivo passa para lá, negativo. Ficou 130 menos 80. Logo, a nossa velocidade ao quadrado sobre 2 vai ter que resultado. 130 menos 80 vai ser 50. Multiplicando agora cruzado, ó, 1 vezes v ao quadrado é o próprio v ao quadrado. 2 vezes 50 é 100. O que nós encontramos? Que a velocidade do ponto A ao quadrado vale 100. Então, quanto vai valer só a velocidade do ponto A? É só tirar a raiz quadrada do 100. E a raiz quadrada do 100 vai nos fornecer que a velocidade vale 10 metros por segundo. Logo, a velocidade que o corpo tem lá no ponto A é 10 metros por segundo. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado. Logo mais estaremos corrigindo a questão de número 2.